E aí, pessoal, tudo bem? Então vamos continuar aqui nossa próxima aula do curso. Hoje a gente vai ver a aula de número 6, né? Na última aula a gente começou a habilitar nossas ferramentas, né? Já organizamos aqui onde elas vão ficar a princípio na nossa tela. E a gente vai seguindo aí meio que um passo a passo lógico aqui das ferramentas, né? Para vocês já começarem aí treinando. Então, basicamente, vamos entender do começo do programa, linha por linha, e a gente começa hoje aqui nossa aula. Na última aula, pessoal, eu pedi para a gente habilitar, né? Essa ferramenta aqui vem como o padrão no Sketch quando a gente instala, mas é como eu falei para vocês, tem ferramentas que a gente não habilitou porque elas já vão estar aqui nessa barra de ferramentas de bandeja padrão, digamos aqui, ó, ferramentas, conjunto de grandes ferramentas, desculpa. Então, esses primeiros passos, notem que isso aqui está aqui, isso daqui está aqui, isso daqui está aqui, né? Nosso baldinho aqui, cadê ele? Nosso baldinho de tintas, mas ele não está aqui, mas a gente vai aprender a trabalhar com ele. A princípio, como a gente tem pouca ferramenta aqui, ainda tem espaço, caso a gente habilite, vamos deixar ele aqui, mas fiquem sabendo que a partir do momento que eu clico aqui, notem que ele clica aqui, aparece aqui, ó. Cliquei aqui, notem que ele acha aqui, ok? Então, basicamente, depois a gente pode estar tirando ela aí só um parêntese que eu abri aqui para a gente não ficar se confundindo depois, e vai chegar uma hora que, dependendo da quantidade de plugins e barras de ferramentas que vocês vão adicionar aí ao programa, a gente vai precisar ter espaço, ok? Então, começando aqui, já que eu cliquei nessa ferramenta, a gente vai vir aqui e começar as principais, tá? As principais ferramentas de modelagem que a gente vai conhecer, elas estão nessa barra aqui de conjunto de ferramentas, tá ok? Então, o que vai acontecer? Nessa barra, pessoal, a gente tem selecionar, tem pintura, borracha, todos esses ícones que vocês estão vendo aqui, que a gente vai estar utilizando para modelagem. A princípio, o básico de tudo, anotem, importante, é o que mais vocês vão utilizar. Essa setinha aqui, preta, é essa primeira aqui, ó, é a seleção, é o clique do mouse, pessoal. É onde vocês vão estar selecionando determinada face ou objeto, bloco que vocês queiram no programa, no projeto de vocês. Então, digamos que eu tenho esses quadrados aqui, e aí eu quero trabalhar nele, eu seleciono ele. Se eu tiver com uma outra ferramenta habilitada, automaticamente vai mudar o meu ícone. Notem que agora eu passei para o lápis e a minha ferramenta virou um lápis, né? O lápis é onde eu faço a line, a nossa linha no SketchUp. Ok? Então, se eu quiser aqui, eu estou desenhando, agora eu quero selecionar, eu não quero desenhar. Notem que se o lápis está selecionado e eu clicar, ele vai fazer uma linha. Eu quero voltar para a minha ferramenta para selecionar esse retângulo que eu criei. Então, eu posso clicar aqui e volta a ferramenta, mas a gente vai desde o comecinho trabalhar para memorizar e só trabalhar com as barras de tecla, as teclas de atalho das ferramentas, tá bom, pessoal? Então, botem aí, importante, trabalhar com as teclas de atalho. Isso é otimização de tempo. Imagine que você tem um projeto gigantesco e toda vez que você for querer selecionar uma outra coisa que você vai estar trabalhando, você tem que parar o projeto, sair do grupo que você esteja, voltar aqui, dar um clique e voltar para lá. É muito tempo que você perde, ok? Então, se eu estou aqui, eu dou um clique, estou com uma barra de ferramenta habilitada aqui diferente, eu quero selecionar, eu dou um clique na minha tecla de atalho e aí eu já tenho otimização. Isso aí é padrão para qualquer programa que você for trabalhar, ok? Então vamos sempre se policiar para a gente estar trabalhando isso. Eu vejo muitos alunos nossos, muitos alunos nossos do curso presencial do escritório, que eles ainda tinham essa mania, né, de voltar na ferramenta e estar lá clicando nela porque sabe que ela está aqui. Outra coisa que eu falo também no curso, por que é importante a gente estar trabalhando e já memorizar e saber trabalhar com as teclas de atalho? Porque às vezes você vai estar trabalhando no seu computador em casa e o seu computador aí próprio, né, ele já tem a sua interface configurada do jeito que você deixou.
Então você sabe que a linha, que a seleção está aqui, você sabe que os cortes estão aqui, você sabe que as vistas de sessões aqui, as exibições da tela estão aqui. Só que aí você já vem, né, durante o seu fluxo de trabalho, você já sabe que onde está cada coisa, você não fica perdendo tempo para procurar. Mas aí, digamos que você foi para um escritório, pegou um computador de um amigo, precisou apresentar o programa no outro computador, precisou apresentar o projeto, e você não está com o seu computador pessoal e você pegou de outra pessoa. Sabe lá se ele vai ter habilitado todas as ferramentas que você tem, sabe lá onde é que ele organizou as ferramentas dele, e aí você, em vez de agilizar o processo na apresentação, você vai ficar aqui procurando aonde que está a determinada ferramenta que ela não está igual ao seu computador. Então, perca de tempo, né? Trava ali o fluxo de trabalho e fica até chato para quem está vendo a apresentação. Parece que você não sabe usar o programa, tá bom? Então essa é uma dica que eu já dou desde o começo, que essa é a nossa primeira ferramenta. Então não tem segredo. Eu vou passar aqui umas imagens que tem, ou você pode procurar no Google, ok? Teclas de atalho do SketchUp, que ele vai ter lá várias imagens, várias planilhas. Tanto faz ser do SketchUp 2004, 2006 até o 2021, 2022, as teclas vão ser as mesmas, tá ok, pessoal? Então, vamos lá. Primeira ferramenta é a seleção. É o que mais a gente vai utilizar, porque a gente vai precisar selecionar o que a gente vai querer modelar, certo? Linhazinha, ela tá aqui, ó, é a nossa ferramenta selecionar, ela é a nossa setinha preta, mas qual é a tecla de atalho dela? É a barra de espaço do teclado, ok? Então, vou fazer questão de escrever aqui. Seleção igual, tá? Para ficar bem nítido na vista de vocês. Barra de espaço, ok? Então, notem isso aqui, pessoal. Estou trabalhando com uma outra ferramenta, quero voltar para minha seleção, basta eu dar um clique na barra de espaço. Tá bom? Nossa primeira tecla de atalho aí, já conhecendo o nosso programa. Passou aqui para baixo, a gente tem a pintura e a borracha. Tá? A pintura a gente vai ver depois, porque ela já é uma outra aula, mas a tecla de atalho aqui, que é representada baldinho, lembra que eu falei para vocês que tem aqui a barra de materiais? É a mesma coisa, então o baldinho vai abrir essa barra aqui para vocês, tá bom? Então, baldinho começa com a letra B. Basta você clicar na letra B do seu teclado e aí ele vai abrir automaticamente aqui já a janela para você estar configurando os materiais, como a gente viu, e a gente ainda vai ver melhor isso aqui. Ok? Então o B, eu venho aqui, digamos que isso aqui tivesse fechado, e eu estivesse trabalhando aqui com L habilitado. Eu estou fazendo uma linha do nada, eu terminei isso aqui, eu quero pintar, aperta no B, abriu aqui, eu vou lá e seleciono o que eu quero fazer e pinto. Tá bom? Basicamente é isso. O nossa tintazinha e a tecla de atalho para abrir essa barra de materiais, que é a mesma coisa que o nosso baldinho de tintas aqui, a pintura, é a letra B, ok, pessoal? Letra B do nosso teclado, tá bom? Apertei no B, abriu aqui nossa barra de materiais. Passando aqui para o lado, eu tenho a borracha. A borracha, ela já vai ser a letra E, de eraser em inglês, tá bom? Então, eu venho aqui, clico na letra E e aqui com a borracha eu posso apagar as linhas que eu quero tirar do meu desenho que eu não vou precisar utilizar, tá? A gente tem essa forma de apagar e a gente vai ter outra forma de apagar que a gente vai ver mais para frente. Então, basicamente, a letra E, erase, é a borracha, é a única que muda, tá? O B não vai ser a borracha, vai ser o baldinho aqui, então vai ser materiais e aqui vai ser a borracha, tá bom? Tecla de atalho da borracha, letra E, tá bom? Letra E. Passou aqui para baixo, agora de fato a gente começa a ver as nossas linhas, os nossos linha, desenho à mão livre, um retângulo giratório, círculo, polígono, e a gente tem aqui arco de 2 pontos, arco de 3 pontos e formato de pizza. Eu vou explicar para vocês as principais, que é a linha. Esse desenho à mão livre a gente quase não usa, mas eu vou mostrar para vocês depois, mais para frente, onde dá para a gente estar utilizando. O retângulo a gente usa sempre, ok? Linha em retângulo e círculo são as que mais a gente vai estar utilizando no programa, ok, pessoal? Para a área de engenharia, área de arquitetura, área de design de interiores. Esse retângulo giratório, ele é quase que a mesma coisa, a diferença é que eu faço isso aqui, ó, e eu consigo meio que inclinar ele. Isso aqui vocês podem ir testando depois que vocês dominarem aqui a linha e o retângulo,
o círculo e até mesmo o polígono, para quem vai estar trabalhando com engenharia, vai ter muita engrenagem, muita coisa com polígonos, também é uma ferramenta que a gente vai ver. Esses outros aqui, ó, importante. Arco. É um arco, pessoal. Ele vai abrir aqui um arco, você vai desenhar ele aqui. A primeira ponta. Ó, vou fazer uma face aqui para ficar melhor da gente visualizar. Então, eu vou desenhar a primeira ponta e a segunda ponta eu clico onde eu quero e depois eu posso ir fazendo aqui o ângulo do arco. Se eu apagar aqui, ó, ele fica com essa coisa do arco, ok? Então, vamos lá. Vendo essas ferramentas, como é que vai funcionar? Linha é a letra L do nosso teclado, ok? Linha, line, é a letra L do nosso teclado. Tá bom? Então já anotem, vão anotando aí, mesmo que depois a gente tenha uma tabelinha que eu vou passar para vocês. L é a linha do nosso teclado, então, do nosso programa. Então, cliquei no L, eu posso ir desenhando aqui, ó. Desenho uma linha, dou um clique, tá? Dou um primeiro clique e dou o segundo clique. Depois que fiz isso, aí aonde eu clicar, ó, essa linha vai fazer aqui para mim, ok? De forma que a gente vai precisar entender aqui só como se organizar para saber se eu estou fazendo essa linha de maneira correta. Então a gente vou já explicar para vocês, ok? Então a linha é a letra L, passando aqui para baixo eu tenho o retângulo, que é a letra R de retângulo, ok? Então eu cliquei na letra R, automaticamente aqui o meu ícone já muda, tem um pontinho ali, azul, né, na minha canetinha, eu dou um primeiro clique e eu arrasto, sem clicar em nada, ok? Notem que quando eu mexo aqui, pessoal, o tamanho dele, olha só aqui na minha barra de medidas, tá? Ele está me dizendo qual é o tamanho desse retângulo. Então aqui no caso eu estou com um retângulo em escala de 3,2 metros por 3,42, ok? Então vendo isso, cliquei, soltei, gerei um retângulo, ele tem uma face aqui dentro. Se eu tirar ele não tem face nenhuma. Notem que se eu pegar a linha que eu continuei fazendo dessa forma e der um clique e fechar aqui, ó, ela gera uma face. Então, quando eu criei o retângulo, ele já veio fechando, automaticamente ele criou uma face, tá bom? Então, ferramenta linha é o L, ferramenta retângulo é o R, e a gente vem para baixo aqui com o círculo, que a ferramenta também vai ser o mesmo nome da barra de atalho, a tecla de atalho, desculpa, é a letra C, tá? Ó, tô aqui com uma outra ferramenta habilitada, eu quero fazer um círculo, eu aperto na letra C, e aí eu dou um primeiro clique e abro aqui o diâmetro, tá? O raio do meu círculo, ok? A partir do momento que eu fechei, cliquei, ele já, como ele está todo fechado, ele já gera uma superfície aqui, ele já gera uma face para eu modelar a partir dela, tá bom? Então a gente tem L linha, R retângulo, C círculo. Passando aqui para baixo, eu vou ter o arco, tá? O que vai ser o arco? Cliquei na letra A, tá bom? Cliquei aqui na letra A, ó. Cliquei no arco, ele faz isso e isso. Se eu clico na letra A, ele não vem com essa... A diferença aqui, pessoal, se eu clicar aqui no arco, se eu clicar no ícone da ferramenta, ele vem com o transferidor aqui, né? Nossa reguinha de transferidor. E aí ele me dá um ângulo ali, um arco a partir do transferidor. Se eu clicar direto na tecla de atalho na letra A, ele não me dá esse transferidor, mas eu posso tranquilamente fazer aqui, ó, uma linha, né? Peguei o eixo vermelho. Notem que quando eu faço aqui alguma coisa, o Sketch ele já me mostra ali um tracejado vermelho. O que quer dizer isso? Que eu tô certo com essa linha aqui, ó, com o meu eixo vermelho. Então quer dizer que o que eu estou desenhando aqui, ele vai estar certo com esse eixo aqui. A gente vai já ver isso aí também quando for fazer volumetria. Então, cliquei aqui, né? Cliquei o primeiro ponto, acho aqui a abertura do meu círculo, desculpa, do meu arco, dou um segundo ponto, a partir disso ele me gera, né? Ó, notem que ele está indo no eixo verde, vocês estão vendo que tem uma linha verde, é porque ele está seguindo esse eixo verde aqui, tá bom? Se eu vim para cá, ó, ele está seguindo o eixo azul, então quer dizer que eu estou fazendo um arco, pessoal, para cima, tá? Nesse meu eixo azul aqui, ok? Então, vou fazer um arco aqui, só para a gente conhecer a ferramenta, no eixo vermelho, para ficar certinho. Olha só como está tudo, como se ele estivesse deitado no piso, de fato, né? A gente está aqui com o ar aberto, digamos que eles estão flutuando, mas está tudo certinho nos eixos, né? Eles não estão tortos, porque muitas das vezes você vai fazer um desenho e ele vai ficar assim, você não vai saber se ele está certo. E aí, por exemplo, em cima ele pode parecer que está certo,
mas aí quando você for trabalhar com ele, ele vai estar te dando um problema, tá bom? Então, explicado isso daqui, a outra ferramenta é o desenho à mão livre. Essa ferramenta ela não tem tecla de atalho, pessoal. Então, se você for querer utilizar ela, você de fato vai ter que vir aqui sim, na barrinha e clicar nela. O que que é a ferramenta mão livre? É a mesma coisa que a linha, só que em vez de, olha só, a linha, eu dou um clique, ela já me dá uma linha reta, ó, tá vendo? É uma linha reta, para onde eu for ela vem acompanhando e é uma linha reta, tá? Ó, é uma linha reta. Se eu estiver trabalhando com desenho mão livre, já é diferente, eu tenho que dar um clique, segurar o mouse, tá, no botão esquerdo, e aí aonde eu for passando aqui, ó, o mouse, com ele segurado, ela vai me dar uma forma. É muito mais difícil eu fazer uma linha reta aqui, ó, porque a minha mão tá livre, tá de acordo com o movimento do meu mouse, ok? Então, só quando eu chego perto, ele junta e fechou aqui a minha face, ok? Então, isso aqui, quando a gente for fazer alguma coisa mais orgânica, tá bom? Digamos que, desculpa, digamos que eu tenho aqui um jardim, e aí eu tenho esse jardim e eu quero fazer um desenho orgânico aqui da minha vegetação ou da pedra. É um exemplo. Então eu venho aqui e faço com a minha, ó, dou um clique aqui, venho arrastando, já faço um negócio mais orgânico aqui. E a partir do momento, ó, eu tenho essa face, ok? E essa face, entendeu? Se eu for vir com a ferramenta de arco para fazer isso, eu posso fazer também. Mas aí eu já tenho que criar um arco aqui, ó, um arco aqui, aí eu fecho o arco, aqui ó, já crio um arco para cá, já faço um outro arco para lá e ele já fica mais uniforme, né? Mas também eu posso fazer dessa forma. Outras maneiras de trabalhar com o desenho à mão livre é um exemplo, que é onde eu mais uso, pessoal. Eu tenho aqui, digamos, um terreno que ele é assim. Eu tenho na minha topografia que o terreno faz isso, tá bom? E aí, determinada medida do terreno, ele faz um talude aqui assim, ó. Ele tem um talude no barro, no final do terreno. E aí eu quero representar isso, mas eu não quero que ele fique assim, ó, cortado de maneira certinha, né? Até porque eu vou demorar mais. E também se eu pegar o arco e for fazer isso aqui, ó, ele já dá mais trabalho e também fica meio muito certinho, né? Não fica com aquela cara de talude mais natural. Então é a hora que eu posso vir aqui, clicar na minha barrinha de mão livre, dou o primeiro clique aqui e venho arrastando, ó, e vou fazendo esse desenho do talude, ó, né? Posso melhorar ele aqui um pouco. Vou fazendo esse desenho do talude mais parecido naturalmente. Então, ó, empurrei para lá, ele me gera um talude mais perfeito. Ah, mas fica esse monte de linha. A gente pode selecionar aqui, ó, e vamos ver lá para frente para que serve. Já voltando aqui para suavizar arestas, a partir do momento que eu clico aqui, ó, ele some, ok? Ele sumiu essas linhas. Aqui ele não sumiu porque ela está quase que reta, mas deixa eu tentar pegar aqui, ó, vou suavizar a aresta e, viu? Se eu volto com as minhas arestas, olha lá, elas aparecem, se eu suavizo ela faz isso daqui. E eu posso até tirar isso aqui e deixar oculto, com a borracha segurando o Shift. Então, se eu vim com a borracha aqui, pessoal, e der um clique nessa linha, ela vai apagar e vai abrir um espaço nessa face, tá bom? Mas se eu vim com a borracha, eu quero só ocultar essa linha, não quero que apague ela. Eu pego a borracha com a letra E, Eraser, clico no Shift e clico na linha. Ela vai, entendeu? Permanecer ali, ela só ocultou a linha para mim, tá bom? Então, é um exemplo aqui que dá para a gente trabalhar com o desenho, com a ferramenta de desenho à mão livre. Feito isso, a gente vai conhecer aqui então como que vai funcionar certinho cada ferramenta novamente. Essas outras aqui, pessoal, basicamente elas fazem a mesma coisa que essas que a gente viu, o arco, o retângulo, tá? Esse triângulo, esse retângulo aqui, como eu mostrei para vocês, ó, eu faço um retângulo e ele já abre um retângulo giratório, como ele faz aqui, ó, tá bom? A gente vai usar mais lá para frente, se vocês quiserem treinar, treine, mas para a gente facilitar o curso só, não demorar muito com a aula, né? Só essas ferramentas aqui já vão ajudar vocês em tudo que vocês precisam para modelar, tá bom? Aqui a gente vai ter o polígono, tá bom? Polígono, ele também não tem tecla de atalho, ok? E a gente tem que vir aqui nele e clicar nele. Automaticamente, quando eu clico nele, a primeira coisa que me aparece é um polígono de 6 lados, tá bom?
E aqui embaixo, ó, já aparece lados, eu dou o primeiro clique e arrasto. Ele vem com 6 lados, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu quiser um polígono com mais lados, eu faço da seguinte forma. Eu clico uma vez, abro esse espaço, e aí o meu primeiro comando aqui embaixo está me dizendo qual é o raio inscrito do meu polígono. Então, digamos que eu tenho aqui, eu quero fazer um octógono com um raio de, sei lá, 5 metros, um raio de 4 metros para ele ficar com 8 metros ali de diâmetro, circunscrito, inscrito, tá bom? Então, eu já vou aqui abrir e vou digitar 2, que aí ele vai ficar, vou digitar 2 e vou apertar Enter, que ele vai ficar ali, ó. Então, eu tenho aqui um polígono com 4 metros daqui para cá, 4 metros daqui para cá, ok? Aqui, ó, ele já diminui um pouco, porque ele é a partir dessas pontas que conta o raio dele, tá bom? Se eu quisesse um polígono com mais lados, tá bom? Eu posso vir aqui, ó, em segmentos e mudar. Ó, mudei para 8, mudei para 10 e assim ele vai me dando mais lados. Mas lá no começo, quando eu dei o clique aqui no polígono e já fiz aqui, eu vou dar 4 a medida e aí ele continua ali, na verdade assim, ó, eu faço o primeiro clique, desculpa, digo, escolhi ele, aí ele me pede os lados ali, aí eu vou dizer que eu quero 8 lados, tá vendo? Então automaticamente ele já está mudando aqui, então ele já mudou para 8 lados e agora sim eu dou um clique, abro e digito a medida, ok? Então essa aqui é a ferramenta polígono, vou voltar em todos e fazer um resumo e explicar bem direitinho. Vamos para a letra L da linha. Como é que vai funcionar? Pessoal, cliquei, vai abrir a linha para onde eu quiser e é aqui que a gente vai começar a entender os pontos, ok? De localização para saber se eu estou desenhando na direção correta. Sempre vai aparecer, a não ser que vocês ocultem, tem como a gente tirar ela daqui, sempre vai aparecer essas linhas de eixo. Tá bom, pessoal? Sempre aqui é o ponto de origem das linhas de eixo. Então aqui, ó, se eu deixar o meu coisa em cima, aqui a minha ferramenta em cima da linha, ela já disse, ó, que eu estou no eixo verde, aqui eu estou no eixo vermelho, aqui é o eixo azul, ok? Então, os que estão pontilhados é que estão fora do nosso quadrante de desenho, quer dizer que ele passou do nosso eixo original, do nosso ponto original, aqui ele está abaixo do nível, aqui ele está como se fosse saindo da tela. Então, como que a gente vai utilizar isso? Um exemplo, vamos treinar aqui. Eu vou fazer uma linha, e aí eu quero fazer uma linha, quero que ela fique reta aqui, ó, reta no meu eixo vermelho. Muitas das vezes vocês vão fazer isso aqui e vai parecer que está reto. Muitas das vezes vocês vão desenhar assim e vai parecer que está reto. Mas o correto é, fiz a linha, quero que ela fique aqui, da minha esquerda para a direita, eu tenho que me basear pelo meu eixo vermelho, ok? Então, se eu fizer isso aqui, ó, se eu tiver numa visão mais assim 3D, fizer uma coisa para cá, muitas das vezes isso aqui vai parecer que está certinho. Não tá. Para me certificar, eu faço aqui o primeiro clique e deixo no eixo vermelho e aí eu venho com minha tabela aqui, ó, comprimento, e aí eu digito, digamos que eu quero uma linha de 5 metros, eu digito no teclado 5 e aperto Enter. Ele fez uma linha de 5 metros. Aí eu quero fazer agora para lá, 7 metros. Digito Enter. Notem que eu sei que ela está certa porque ela ficou verde e ela quer dizer que ela está no eixo verde, tá bom? Então aqui eu sei que ela está certa. Assim, ó, pode ser que ela vá para outro lugar, pode ser que ela vá para cima e eu me perca. Então, sempre prestar atenção nessas questões dos eixos, para vocês não terem problema na hora da modelagem, tá? Então, cliquei deixei a linha aqui, ó, no eixo verde, eu dei apenas o primeiro clique, arrastei, não dei o segundo, e aí eu digito que eu quero 7 metros. Então, digito 7, aperto Enter, e aí eu posso fazer aqui a mesma coisa, ó. Trazer para cá de novo, digitar 5 e fechar, né? Opa! Aqui eu deixei com 5. Então eu posso trazer para cá, digitar 5 e vir aqui e fechar, ok? Mas eu também posso fazer isso aqui, ó. Só de eu clicar aqui e arrastar para cá, o Sketch meio que me dá, ó, tá vendo? Ó? Ele me dá ali os alinhamentos, tá vendo que ficou pontilhado o eixo verde e bem nítido o meu ponto vermelho. Então eu estou explicando bem isso aqui porque isso aqui vai se repetir sempre. E sempre você vai estar utilizando a questão dos eixos para se orientar na modelagem 3D,
tá? Na interface do programa, na viewport aqui na área de trabalho, e nunca vai dar problema para vocês. Vocês vão saber que estão desenhando certinho para não ter problema. Às vezes você acha que está tudo certinho e ele ficou em eixos diferentes, ou a face fica até com dificuldade para fechar, para você modelar. Então, trabalhei aqui, eu sei que ele está no eixo, eu venho aqui, dou o segundo clique aqui. Quando ele fecha é porque está certinho, e aí a partir dessa face é que você consegue fazer, ó, as volumetrias no programa, tá bom, pessoal? Então, basicamente, a linha vai fazer isso, o comando que eu quero eu clico, arrasto na direção do eixo, certo? E digito, e aqui embaixo vai estar aparecendo a medida certinho, como é que vai estar o meu projeto. Então, 10 metros, puxei aqui para o eixo vermelho 5 metros, e aqui eu fiz isso, tá bom? Então, sobre a linha é isso. Questão do retângulo. Questão do retângulo, basicamente você vai apertar o R, como a gente já viu, tá bom? E vamos dar um clique e vou abrir aqui, ó. Eu dei um primeiro clique e abri, só arrastei o mouse. E aí já apareceu aqui agora, diferente da linha que só aparecia uma medida, no retângulo ele já aparece duas medidas. Então, notem, eu arrastei para cá e a gente tem uma medida maior, certo? E uma medida menor. Então quer dizer que eu tenho um quadrado, um retângulo na medida maior de 9 metros e 16 e o da medida maior da menor é 3 metros e 24. Esse é o meu retângulo. Se eu clicar nele aqui, ele vai fechar nesses tamanhos, tá? Mas eu quero um retângulo certinho. Vou fazer aqui um lote de um terreno de 12 por 25. Então eu dou um primeiro clique, arrasto aqui, ó, notem que eu estou arrastando, aqui ele já não aparece no eixo, o retângulo ele já fica azul. Então agora eu vou explicar para vocês como é que a gente trava no eixo quando eu quero certinho. Eu dou um primeiro clique, ó, se eu apertar nas teclas do meu teclado, nas setas que vão para o lado, para cima e para baixo, ele vai travar para mim. Então a gente sabe que eu tenho aqui, ó, o eixo azul ele vai para cima, o eixo verde ele vai para um lado e o eixo vermelho ele vai para outro. Então eu dei um clique aqui no meu retângulo e eu vou apertar na tecla para cima, tá? Apertei a tecla para cima. Quando eu mexer o meu teclado, o meu mouse, ele vai estar travado aqui nesse eixo, ó. Tá ok? Quando eu clicar na seta para o lado, ele já vai me dar no outro eixo verde. Quando eu clicar aqui, ó, você vai conseguir ver qual é o eixo que ele está trabalhando, tá bom? Então vou fazer aqui aleatório um retângulo. E como que eu vou fazer, tá? Para colocar nas medidas de uma maneira rápida. Eu dei o primeiro clique, abri e eu vou digitar. Então a gente viu aqui, ó, eu quero um retângulo com um lado maior e um lado menor. Então, o que vem primeiro? Qual é a medida que vem primeiro aqui, tá? Na minha barra de dimensões ali. Qual é o primeiro medida? É a medida menor. Então eu sei que eu vou começar pela menor. E aí eu vou dar o seguinte comando. Eu quero um terreno de 12 por 25, então eu vou digitar 12. E aí eu venho aqui, ó, no teclado, ponto vírgula, tá? Por 25. Só isso. 12, ponto vírgula, 25. Então eu tenho a primeira medida, ponto vírgula, segunda medida e aperto Enter. Automaticamente ele me deu aqui, ó. Olhem para cá, ele vai me dar, ó, 25 e aqui ele vai me dar 12, ok? Então, isso aí é para tudo, pessoal. A gente digita a medida, olha aqui na nossa barrinha da medida para ver se está ok e aperta Enter. É isso. Feito aqui a questão do retângulo, a gente vem para o círculo. O círculo é mais fácil ainda, ele é uma medida apenas que eu tenho aquela situação que eu expliquei para vocês. A princípio, todos os meus lados de um círculo, para onde eu abri, ele vai ter esses polígonos aqui, ó, como eu mostrei para vocês, que fica feio, né? Olha só, se eu fizer isso aqui, ó, ele mostra bastante que tem vários dentes, ele não fica um círculo perfeito, certinho, tá bom? Então, vou fazer um círculo, quero que ele fique bem bonito, bem sem ponta, sem segmentos aparentes. Eu já aperto na letra C e igual como a gente viu ainda agora no nosso polígono, eu já digito, ó. Quando eu clico, por padrão, ele já vem 24 lados. Eu posso pegar esses lados e aumentar para 80, né? Pronto, agora ele vai ser um círculo com 80 lados, 80 segmentos. E quando eu faço essa linha, olha a diferença. Olha a diferença aqui, ó. Ele já não aparece os polígonos, porque ele tem mais polígonos. Ele não aparece aquelas quinas, né?
Olha só como ele fica. Vou fazer um padrão agora para vocês verem a diferença, tá? Novamente. Então faço um círculo com 24 polígonos. Aqui, ó, 24 polígonos, que é o padrão dele. Faço aqui, levanto, tá? Deixa eu ver se ele modificou. Acho que ele ainda tá com 80. Vou colocar aqui na nossa informação de identidade. Vou colocar 24. Olha como já mudou. E aí eu subo aqui, olha a diferença. Só para vocês verem a diferença, tá bom? Então, o segredo do círculo é esse. Isso vale também para o arco, tá? Porque, ó, a gente vai já ver aqui o arco, posso fazer um arco, ele vai ficar com esses pontinhos aqui, ó, esses polígonos aparentes, e aí eu posso aumentar a quantidade de lado deles e ele me dá uma circunferência, uma forma arredondada mais perfeita. Tá bom? Então esse aqui é o círculo, a gente apaga ele aqui para não ficar muita coisa, né? Eu apago para não ficar muita informação, vocês podem deixar aí na área de trabalho de vocês. E aqui a gente vai vir para a ferramenta de arco. Então eu vou apertar aqui no arco, vou dar o primeiro clique, vou dar o segundo clique, abrir. A partir do momento que eu abrir aqui, ó, ele também gera para mim aquelas pontas, tá vendo? Eu vou fechar aqui para eu poder ter essa face, para eu poder modelar, tá bom? Então olha só, ele fez essas pontas aqui para mim, certo? Se eu vir aqui, ó, clicar nele e mudar, aqui ele tá com 12 segmentos, quer dizer que ele tem 12 pontas aqui, ó, 1, 2, 3, 4, ok? Se eu vir aqui e botar 80, ele também vai me dar aqui, ó, bem mais perfeitinha essa curva que ele tá fazendo para mim, tá ok? Então, basicamente, o arco é a mesma situação. Você vai dar um clique aqui, clicar no A, dar um clique. Aqui embaixo ele tem um comprimento, eu quero fazer com 4 metros, eu digito 4 metros, aperto Enter e ele já fez aqui para mim, ó. Tá bom? Para eu poder modelar, eu preciso fechar aqui, ó. Eu preciso fechar uma face, ela está fechada em todos os lados, para eu poder ter essa face aqui que me dá direito a modelar. Se eu não tiver, eu não consigo fazer nada aqui, ó. Ela é só uma linha. Tá bom? Então, pessoal, a gente viu o polígono, viu a linha, viu o retângulo, viu o círculo e viu o arco e também viu o desenho à mão livre. Essa aula aqui ela ficou um pouquinho extensa, mas eu vou passar para vocês aqui um exercício básico para vocês treinando. Então eu quero um círculo, desculpa, uma linha de fazer o terreno aqui de 25, utilizando aqui os eixos. Então, ó, eu vou fazer a linha, vou travar aqui na minha seta, a seta do teclado, aquela setinha que vocês têm aí entre as letras e o teclado numérico, tá? Setinha para cima, para baixo, para o lado. Vou clicar aqui, ó, eu quero fazer o eixo verde, então eu clico na seta. Se eu cliquei na seta, digamos, direita e ele veio para o vermelho, eu sei que não é essa. Eu clico na outra seta. Clico aqui na setinha do outro lado e aí, pô, travou no eixo. Notem que quando você travar aqui no eixo, para onde você ligar o cursor, ó, tô passeando com o cursor do mouse na minha tela. Ele só vai levar essa linha no eixo verde. Então, durante o curso eu vou dizer muito, trava no eixo, trava na linha, entendeu? Trava na linha de eixo, trava na seta guia. Pode ser isso aí que eu deveria falar. Você já vai saber que é para travar aqui com as setinhas. Então, travei aqui no eixo, digito 25, ponto, ok, apertei Enter. Travo aqui no outro eixo, ó, apertei, notem que ó, sem travar no eixo, ele fica uma linha vermelha mais sutil. Se eu travei no eixo aqui, ele já fica com uma linha mais grossa, eu sei que está naquele eixo. Então, não importa onde eu passear com o mouse, sempre essa linha vai estar nesse eixo, tá ok? Quem trabalha com AutoCAD vai entender que é como se fosse o F8. Tá? O comando F8 do AutoCAD. Então fiz aqui essa lateral, vou fazer 12 metros, venho para cá de novo, travo no eixo verde 25 metros e aí eu fecho aqui esse polígono. Pronto, tá fechadinho, tá certinho, travei nos eixos, ó, ele tá todo certinho aqui, ó, plano. Esse é o nosso exercício. O retângulo, façam aqui, ó, primeiro retângulo, primeira medida, vocês estão vendo que é a medida menor aqui, né? Então, como é que eu sei fazer? Eu posso fazer aqui, ó, quero às vezes eu quero um terreno de 25 por 10, aí eu vou 25 por 12, no caso, eu digito 25, ponto, vírgula, 12. Aí ele fez por outro lado lá, ó, tá? Então, como eu quero a forma para esse lado, eu já vi que a medida menor vem primeiro e a medida maior vem segundo. Então eu digito, ó, 12, ponto, vírgula, 25. E pronto. Tá ok? Fiz aqui o nosso retângulo, mesmo terreno. Agora eu vou trabalhar aqui o círculo, digitei C e vou fazer um raio aqui de 5 metros, que ele vai me dar um diâmetro de 10 metros. E vou modificar aqui para 70, o número de lados. Ok?
Ou posso fazer um retângulo e antes de eu digitar, eu já digitar aqui, antes de eu clicar, ó, dei o comando, letra C, vou fazer o círculo, já apareceu. Antes de eu clicar, eu primeiro digito 70, que é o número de lados. Depois eu clico e abro e digito 5, que é a minha medida de raio. Apertei Enter, ele vai ter essa medida aqui, ok? Vai ter essa forma aqui. Então eu sei que eu posso fazer e depois clicar aqui e mudar lá, aqui na nossa informação de identidade, ou eu já posso, na hora que eu criar, já dar um número de lados para ele, ok? Feito isso, a gente vem aqui para o arco, vou fazer um arco, dar um primeiro clique, depois 10 metros, e vou abrir ele aqui no eixo verde, ok? Então abrir ele aqui no eixo verde e vou também modificar aqui, ó, de 12 para 80, e vou fechar aqui depois com uma linha. Ó, vou clicar na linha, pego esse ponto e vou nesse ponto, tá bom? Deixa eu fechar aqui, não fechou direito. Fechar aqui, fechei aqui. O que que acontece aqui, pessoal? Que eu vou explicar para vocês também daqui a pouco, que é importante. Então, nossa ferramenta de mão livre, você pode treinar aí, ok? Ela não tem tecla de atalho, você vem aqui, clica nela, segurando o mouse, você clica e larga pertinho que ela já sabe que tem que fechar. Se você pegar ela aqui e simplesmente fizer isso, ó, deixar longe, ela não fecha. Você precisa vir e deixar pertinho, que aí ela entende que tem que fechar, tá? Então criem aí uma forma aleatória na mão livre só para vocês treinarem. Se eu quiser eu posso fazer isso aqui, um desenhozinho rápido. Vai ficar mais ou menos assim. Ó, fiz aqui um desenho, fiz aqui o olho, fiz aqui o nariz. Só para vocês terem uma ideia, pessoal. Uma brincadeira rápida, mas serve para isso aqui, tá? É meio difícil de controlar, lógico, porque o mouse ele não vai te obedecer 100%, né? Mas você tem aqui a ferramenta de mão livre que você pode ir treinando aí. Ó, quando ele ficou com uma linha grossa assim é porque ele não fechou direito, tá, pessoal? Ele não fechou direito. A gente vem aqui e ajusta, tá bom? Ele não fechou direito. Ó, vou fazer aqui de novo, fazer aqui esquemático. Tá fechadinho, ó. Quer dizer, o que é não fechou direito, pessoal? Quer dizer que essa face está separada das outras, essa face está separada das outras. Notem que aqui, ó, tá preto escuro, né, a linha. Se eu clicar, ó, ela não vai ficar certinho aqui dentro, porque é como se tivesse aberto em algum ponto aqui desse polígono. Então posso apagar aqui e ó, o cabelo já tá certinho. Isso é bom para vocês entenderem a ferramenta e já começarem a trabalhar aí as ferramentas básicas, porque a gente vai usar ela para tudo, toda hora, o tempo todo, tá bom? Então, só para finalizar, a gente pode fazer aqui a boca do boneco e pronto. Aqui o nariz dele e pronto. Ok? Então, treinei uma forma aleatória, isso foi só uma brincadeira. Polígono, a gente vem aqui no polígono, a mesma situação. Você entende que eu preciso dar um número de lados, se eu quiser, tipo, 4 lados, né? Ele já vai estar aqui, ó, vai virar um quadrado. Se eu quiser 5 lados, basta eu digitar novamente, ele muda, ok? E aí eu dou um primeiro clique, abro e digito aqui qual vai ser o tamanho que eu quero esse polígono, ok? Então, treine essas ferramentas. A aula ficou um pouco longa, mas aqui é o princípio de tudo, pessoal. Princípio de tudo. Então, brinquem aí já de conhecer as linhas, retângulos, o que a gente viu nessa aula. Espero que vocês tenham gostado. Anotem o que foi de importante para vocês e até a próxima aula, tá bom, pessoal?